agora está confirmado, o Ricardo Lewandowski vai se aposentar mesmo, o que estreita, né, a margem de decisão do presidente Lula para indicar um novo nome ao STF. Mônica, bom dia para você. Isso, Megali, bom dia a todos. Vamos falar primeiro do Lewandowski. O ministro deve enviar nas próximas horas um ofício ao presidente Lula e à presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para formalizar o seu pedido de aposentadoria. Ontem, a assessoria dele disse que ele vai conversar com jornalistas sobre isso mais para frente, quer dizer, hoje ainda, mas mais tarde. Isso foi interpretado como que ele estaria se aposentando hoje. Não, não é isso. Ele vai só mandar um ofício formalizando que sim, vai sair do tribunal antes de maio, que é a data prevista para a aposentadoria dele, quando ele faz 75 anos. Então ele vai se antecipar e hoje ele formaliza essa decisão. Quando que ele vai deixar o Supremo Tribunal Federal? Ele está fazendo muito mistério, né, Megali? Mas a gente apurou que vai ser logo depois da Páscoa, na semana de 10 a 15 de abril. Mais provável, 10, 11, 12, por ali. Eu estaria até 10 de abril. Mas vamos ver o que o ministro anuncia hoje, porque a decisão é super pessoal dele e o dia quem decide também é ele. Mas certeza, logo depois da Páscoa, Lewandowski deixa o Supremo Tribunal Federal. Deixa o Supremo Tribunal Federal depois de 17 anos de atuação na corte, né, Megali? 17 anos intensos, né, anos em que a corte, o Supremo Tribunal Federal, se tornou protagonista da história brasileira, com julgamentos criminais que tiveram repercussão política, né, como o julgamento do Mensalão, em que ele ficou praticamente isolado, né, votando pelos direitos ali, votando pela absolvição dos acusados de participarem do esquema do Mensalão. O ministro sempre teve esse perfil garantista e ali ele firmou mais ainda esse perfil e depois participou de todos os outros julgamentos de extrema importância que a gente viu daqueles tempos para cá. O ministro deixa, então, aí uma carreira jurídica de 33 anos que ele iniciou em São Paulo. Megali, é tempo, né? E o tempo passa rápido, parece que foi ontem que a gente viu a nomeação, a indicação e a aprovação do nome do ministro Ricardo Lewandowski para a Suprema Corte. Sobre os sucessores, o Megali, o que também outra decisão super pessoal do Lula, é o Lula que vai indicar, então tudo que a gente falar aqui teria que o Lula confirmar, e não em torno dele, ele precisa confirmar, porque ele pode também mudar de ideia, mas tudo indica que o Zanin, Cristiano Zanin, advogado dele, segue como preferido nessa lista, apesar de outros nomes também estarem sendo cotados. Uma das possibilidades é o Lula se quer nomear imediatamente, né, empurrar isso para frente, deixar juntar a segunda vaga que vai se abrir com a aposentadoria da Rosa Weber, contemplar mais forças aí, porque vai ter recondução de Augusto Aras, recondução, indicação de outros nomes para o Superior Tribunal de Justiça. Então ainda não está muito claro, né? Não está anunciado o que o Lula vai fazer, melhor dizendo. Muita gente dizendo que de fato será o Cristiano Zanin o indicado, mas vamos esperar para ver, porque ainda tem outros nomes no páreo, Megali. Mônica, mas não vai haver uma grande mudança, né? Pelo menos digamos, na configuração ideológica. É difícil usar esse termo, né, quando a gente fala de ministros do Supremo, mas vai lá. Na configuração ideológica do Supremo, com essas duas indicações, né, saem Rosa Weber e Lewandowski e entram, supostamente, né, dois, enfim, juristas, ministros mais simpáticos a causas progressistas. A gente não vai ver uma mudança tão radical na composição da corte como veríamos, provavelmente, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, né? Porque aí seriam mais dois ministros para compor aquilo que hoje o ex-presidente chama de os 20% dele, né? Ele teria supostamente 40%. Não vai mudar muita coisa, né, Mônica? Não, eu acho que você está certíssimo. O que pode mudar no momento imediato, Megali, é no Tribunal Superior Eleitoral, porque, de fato, Lewandowski não julgará as ações de ineligibilidade do Jair Bolsonaro, né? Então, quem entra no lugar dele para o julgamento é o ministro Cássio Nunes. Então, aí você pode ter aquilo que o Bolsonaro chamou dos 20%, os 10%, sei lá o quanto por cento, no TSE o número de juízes é menor, né? Isso é talvez uma notícia que o ministro Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro goste de receber. Então, você tem uma mudança no curto prazo, para coisas mais imediatas. Agora, no longo prazo, que é o que interessa, que é a estabilidade jurídica do Brasil, que é saber se o Supremo vai votar, por exemplo,
em questões tributárias, mais para o governo, mais para o contribuinte, né? Em questões de privatização, isso tudo, de fato, a mudança vai ser pequena, porque Lula provavelmente vai indicar nomes que tenham algum tipo de afinidade com ele e, portanto, com esses dois que estão saindo nessas questões macro, né, de macroeconomia, nas questões sociais, né, nas questões que a gente viu o Supremo votar, por exemplo, de homofobia, de casamento entre pessoas do mesmo sexo, de direito ao aborto, né, de uso de células-tronco para pesquisas científicas, tudo isso foi votado pelo Supremo. A gente pode dizer que são causas tidas como avançadas, progressistas, por esse colegiado, né? E nisso a mudança, eu acho que deve ser zero. Mônica, só lembrando, os casos do Lewandowski vão cair no colo do próximo indicado, né? Se for o Zanin, entre esses casos está o de Sérgio Moro. Você já imaginou? Ele provavelmente vai se declarar suspeito, né, para julgar um caso em que ele deveria, pelo menos, né? Impedido, né, deveria julgar um caso tão intimamente ligado à carreira dele, mas sei lá, né? Aí Só ele pode se declarar impedido, né? Isso daí é algo que o próprio juiz diz: estou impedido, não estou impedido. Claro que, vamos dizer que ele não se declara impedido, vamos chutar aqui. Aí o Moro recorre ao plenário do Supremo. Nunca, né? Nunca que eu saiba, que eu recorde, o Supremo avançou assim sobre um dos ministros, o colegiado. Eles respeitam a decisão individual de cada ministro, né? O colegiado não vai afrontar. Não, você é suspeito sim, porque depois vem a revanche, né? São muito poucos juízes, eles mantêm essa boa convivência. Quer dizer, quem disse se está impedido ou não é o próprio juiz. E aí nós vamos ter que esperar para ver qual vai ser a atitude do Zanin, se é que vai ser ele o ministro, né? Temos que esperar ainda esse passo para trás.